Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês que atenderam esse convite para participarem dessa sexta edição do ciclo de palestras agostinianos. Essa iniciativa ela surgiu no ano de 2016. Eu recordo que eu estava recém-chegado aqui na comunidade. Formávamos a comunidade Frei Pedro, Frei Danilo, Frei Luiz, eu e o Frei Sebastião, né? Frei Sebastião, na ocasião. E surgiu esse desejo, né, de fazer, durante o mês de agosto, um momento formativo, né, que começou assim de uma forma meio caseira, utilizando o que a gente chama prata da casa, né? Nós mesmos começamos a dar as primeiras palestras, tínhamos algum convidado de fora, mas depois surgiu uma parceria com a Faculdade Católica e posteriormente com a CRB, para que o ciclo de palestra pudesse ser certificado, né? Receber uma certificação e em alguma ocasião, acho que em 2 anos pelo menos, contou como horas para que pudesse contar como horas de curso, né, extracurricular, né, da Faculdade Católica. Mas aí, por uma série de outros motivos, a certificação ultimamente quem tem dado é a CRB. Mas, desde já, agradecer, né, aqueles que são parceiros conosco, a CRB Nacional na figura da irmã Kelly, que é a coordenadora nacional, o Cônego Vladian, que é o reitor da Faculdade Católica, e também a nossa fraternidade, que é a grande mentora, né, a grande organizadora, a Fraternidade Agostiniana, que organiza já há algum tempo essa oportunidade de nos encontrarmos com o pensamento de Santo Agostinho e principalmente com a atualidade desse pensamento, né? Porque você pensar em alguém que viveu ali no século IV, século V, e que foi uma referência no seu tempo e que hoje ainda consegue cativar corações e nos chamar a atenção, né, para esse pensamento que é tão atual e que pode ser aplicado não somente na reflexão teológica, mas em muitos aspectos da nossa vida. Isso demonstra a grandeza desse grande santo, desse grande sábio, né? No domingo passado, nós tivemos uma iniciativa, né, de trazer, durante o mês de agosto, pensamentos de Santo Agostinho. E me chamou muita atenção assim, a forma como as pessoas acolheram quando eu fiz a leitura de um pensamento agostiniano, né? Eu terminei a leitura e todos os que estavam na Assembleia prontamente aplaudiram, né? E eu gostaria, antes de fazer a apresentação, né, do nosso querido Frei Danilo, partilhar mais uma vez com vocês esse pensamento. Santo Agostinho nos fala sobre o amor e ele nos diz: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos, né? Eu gostaria de deixar mais uma vez este pensamento para vocês que hoje iniciam esse caminho. E bem, me coube a tarefa de fazer essa abertura e fazer a apresentação do nosso palestrante, né? O currículo do Frei Danilo José, né? Janegites, que traz o nome de São José aí também no seu nome. Ele é um frade da Ordem dos Agostinianos Recoletos. O Frei Danilo Janegites, ele é natural da cidade de Paraguaçu Paulista, São Paulo. Ele foi ordenado sacerdote na nossa Ordem dos Agostinianos Recoletos no dia 28 de agosto de 2015, justamente dia de Santo Agostinho, na mesma cidade em que nasceu.
O Frei Danilo ele possui mestrado em teologia com especialização em vida religiosa consagrada pela Universidade Pontifícia de Salamanca, da Espanha. Mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Especialista em, o nome meio estranho, no Conselho Humanista, né? Counseling Humanista Integrativo pelo Instituto Galeni de Psicoterapia da Universidade de Alcalá, em Madrid, Espanha. Especialista em logoterapia aplicada à formação religiosa e presbiteral pelo Instituto de Educação e Cultura Victor Franklin dos Claretianos, em Ribeirão Preto, São Paulo, onde é coordenador e professor do curso de pós-graduação em logoterapia aplicada à formação religiosa e presbiteral neste mesmo instituto. Realizou estudos de acompanhamento formativo na Escola Jesus Mestre, em São Paulo, né? Ele atua como professor, colaborador de Antropologia Filosófica no Instituto Agostiniano de Filosofia, o IAF, em Franca, São Paulo. Diplomado em acompanhamento psicoespiritual pela Agostiniana, na Colômbia. Atualmente é graduando em psicologia pela Universidade de Franca, São Paulo, Unifran. Na Ordem Agostiniana Recoleta, ele é conselheiro provincial, responsável do Secretariado de Formação e Espiritualidade e formador da Casa de Formação Nossa Senhora Aparecida em Franca. Então, assim, um currículo bem vasto, né? Frei Danilo, quando viveu aqui nesta comunidade, era um jovem sacerdote, né? Olha, 2015, 2016, ele veio compor essa comunidade. E como é gratificante para nós, né, quase 7 anos depois, poder encontrá-lo, né, com todo esse currículo, e apesar de tudo isso, encontrarmos o mesmo irmão, companheiro de caminhada, simples, uma pessoa simples que com a simplicidade nos cativa e nos faz ver como é bom ser agostiniano recoleto. Então vamos acolher o Frei Danilo com uma salva de palmas. Boa noite. Primeiramente dizer que é uma alegria poder partilhar com vocês não só o pensamento de nosso pai Santo Agostinho, que é muito importante, mas o dom da fraternidade, né? Voltar aqui sempre é revigorar o dom da fraternidade que nos faz membros dessa família religiosa que nos acolhe, que é a Ordem dos Agostinianos Recoletos. Os currículos, tenho que dizer para vocês que me dá um pouco de medo, porque eles costumam gerar uma certa expectativa, né? Então, eu vou ter que frustrar a expectativa, porque o currículo é grande, mas não significa que eu saiba muito. São oportunidades e cursos que a gente vai fazendo para aprimorar, porém, aqui hoje eu gostaria de falar de irmão para irmãos, né? Sem tanta teologia, ainda que a gente vai tocar bastante tema de teologia, mas eu vou tentar trazer para a nossa realidade esse tema agostiniano, que eu acho que é mais importante quando a teologia toca a nossa vida e a nossa experiência do mesmo Deus. Isso é teologia, apesar da reflexão racional que também precisa ser feita, né? Então, o tema que me convidaram a ministrar para vocês nessa primeira noite dessa Semana Agostiniana é: quanto mais miséria, mais misericórdia. Santo Agostinho é a experiência da graça. Quando eu recebi a proposta desse tema, eu disse, realmente o pessoal me conhece lá em Belém. Porque essa frase, que agora nós vamos ver daqui a pouquinho, né? De Santo Agostinho, comentando o Evangelho de São João, e aquela experiência da pecadora, e Jesus vai dizer que naquele momento a miséria daquela mulher é encontrada pela misericórdia de Deus, né? E esse é talvez uma das frases, não diria
a única, mas uma das que mais move meu coração quando eu leio em Santo Agostinho, porque me faz experimentar também, na minha miséria, alguém encontrado pela misericórdia de Deus. Então, obrigado pela oportunidade de trazer esse tema e poder também estudar um pouquinho mais sobre ele nesses dias de preparação a essa semana agostiniana, tá bom? Antes da gente iniciar então a apresentação, gostaria que a gente começasse com uma oração através da música agostiniana também, né? Com a letra Tarde Te Amei, que todos nós conhecemos. Aqui encontrei uma versão diferente, porque é um português cantando, um português de Portugal, né? Mas eu achei muito profunda a melodia e o tom que ele coloca realmente. Que seja para nós um momentinho de oração, para que a gente possa interiorizar e abrir nosso coração para o conhecimento. Tarde te amei, beleza infinita, antiga e tão nova, verdade sem fim. Tarde te amei, beleza infinita, antiga e tão nova, verdade sem fim. Voltado pra ti, fizeste o meu ser e o meu coração ansiava te ver no mar de ilusões criadas por mim, perdido nas coisas, perdido de mim. Tu estavas dentro e eu fora de mim. Tarde te amei, beleza infinita, antiga e tão nova, verdade sem fim. Tu és minha paz, prazer do meu ser, é tudo que quero fazer teu querer. Verdade infinita, beleza sem fim, silêncio e amor, chamavas por mim. Tu estavas dentro e eu fora de mim. Tarde te amei, beleza infinita, antiga e tão nova, verdade sem fim. Tu estavas dentro e eu fora de mim, perdido nas coisas, sem ti e sem mim, paixão do meu ser, sentir e querer, verdade sem fim, prazer de viver. Só quero a ti, mistério sem fim.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vou ficar em pé para... Eu não consigo ficar muito sentado, porque eu fico muito preso. Então vamos começar um pouco discursando, um pouco falando sobre a experiência de Santo Agostinho. Mas para isso, nós vamos precisar entrar um pouco no terreno da teologia, porque é um tema fundamental de teologia. Quando nós falamos da graça em Santo Agostinho, né, a experiência da graça é um tema que Santo Agostinho teve que discursar bastante. Nós vamos ver que não foi fácil para ele poder apontar esse caminho, né? Tanto que a igreja o reconhece como doutor da graça, porque realmente o tema que ele pôde discorrer é bastante intenso, com bastante tinta na caneta. Ele falou sobre a graça, tá? Eu não vou entrar em todos os detalhes dessa teologia agostiniana, porque isso aqui seria um curso de teologia inteiro, né? Então nós vamos pegar aqueles elementos mais importantes da teologia agostiniana sobre o tema da graça. Então aí eu começo com uma frase do Papa Francisco, né? Vocês lembram do Ano da Misericórdia? Então o Papa Francisco escreveu uma carta apostólica que se chamava Misericordia et Misera, que justamente começa com essa frase. Todas as cartas, quando o Papa escreve, começa com a primeira frase, o nome da carta. E essa carta começa com a frase de Santo Agostinho. Então, não sei se vocês sabiam, mas é Santo Agostinho que inspira um pouco a reflexão. Começa o Papa falando já essa cita de Santo Agostinho. Diz ele assim: misericórdia e mísera são as duas palavras que Santo Agostinho utiliza para descrever o encontro de Jesus com a adúltera. Lembra do Evangelho de São João? Não podia encontrar expressão mais bela e coerente do que esta para fazer compreender o mistério do amor de Deus quando vem ao encontro do pecador. Ficaram apenas eles dois, a mísera e a misericórdia. Vou voltar à imagem. Deixa eu ver se consigo voltar. Não. Aqui eu trouxe um ícone do Rupnik, né? E eu gosto muito dessa cena e imagino, né, quando Jesus encontrou essa mulher, diz que Jesus se abaixa e começa a escrever na areia, né? Mas além de todas as teorias que possam existir, porque existe muitas teorias que tenta pensar e refletir, o que Jesus estaria escrevendo na areia? Eu ouvi alguma vez alguém dizer, ou li, não sei a fonte, que neste momento Jesus se abaixa, né? E essa mulher que está aí no chão, vamos dizer, no solo da existência humana, numa situação onde ela é tida como realmente uma pecadora, né? Prestes a ser apedrejada, Jesus se abaixa, né? E esse abaixar de Deus, nós já sabemos pela teologia, nos lembra a kenosis de Deus. Deus se abaixa da sua condição divina, de São Paulo, e se faz homem na nossa realidade para nos salvar, né? Essa é a teologia que Santo Agostinho vai defender. Deus, Cristo, é fundamental para a nossa salvação. Esse tema tem que ficar anotado aí já para nós. Sem Cristo não há salvação. A redenção de Cristo é muito importante para nós. Nós nos experimentamos de outra maneira por causa da redenção de Cristo. Então eu gosto dessa reflexão que diz, né, que quando Jesus se abaixa, na verdade, diante daquela que está rebaixada, né, se a gente olhar até no ícone um pouco mais ou menos, né, a mesma altura. Então vocês imaginam, olha, o olho de Jesus vai cruzar o olho dessa mulher, né? A atitude corporal de Jesus de se inclinar diante daquela que está rebaixada me faz pensar em um diálogo de coração a coração. O coração de Deus
fica na mesma altura do coração humano para comunicar o seu amor. Eu vi isso em alguma reflexão e gostei muito, né? Aqui é onde se dá o encontro da miséria e da misericórdia. Esta autocomunicação, Deus se comunica se revelando através, primeiro, da sua palavra, que é Ele mesmo aqui, na pessoa de Jesus Cristo, e da sua atitude de amor e de entrega. Então, se a gente ficar com essa imagem, já vai dar para entender onde que Santo Agostinho quer chegar com a sua reflexão. Qual que é a importância do tema da graça para Santo Agostinho? Eu vou fazer uma pergunta bastante tendenciosa, eu tenho certeza que vocês vão acertar a resposta, né? Mas nós vamos ver que nem sempre essa resposta é tão acertada. A gente reconhece falando, mas às vezes a gente, na nossa atitude, na nossa vida, não faz essa resposta verdadeira. Então, quem pode mais? A perfeição ética ou a intensidade da comunhão da vida em Deus? Em outras palavras, quem pode mais? O homem ou Deus? Vocês têm certeza? Alguns não tinham tanta certeza, por isso que Santo Agostinho vai ter que explicar isso para nós, tá? Então, para alguns, né, a perfeição ética, ou seja, se eu quero fazer o bem, é eu que escolho fazer o bem. Então eu faço o bem e vou ser salvo porque eu estou fazendo o bem. Por outro lado, Santo Agostinho vai dizer, bom, tudo bem, você pode fazer o bem, mas quem te move a fazer esse bem? Para Santo Agostinho é o mesmo Deus. Isso é a graça de Deus atuando em nós, né? Então, para Santo Agostinho, em Cristo vai se realizar a união de todos os homens. Cristo é, então, a unificação. É importante, né? A própria palavra religião significa religar. É Cristo quem vem trazer a religião. Vem nos unir, né? Vem nos unir através da sua cruz, através do mistério pascal. Na teologia agostiniana, nós vamos encontrar o problema da graça e da liberdade. Vocês acham que Deus nos criou livre? Sim ou não? Sim. Vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês? Sim, pode. Mas, né? Dependendo de como a gente entende a liberdade, a gente pode atuar segundo aquilo que Deus quer ou segundo aquilo que a nossa carne, em termos agostinianos, nos inclina. Todos nós temos... Vocês foram batizados todos? Então, pelo batismo, nós recebemos uma graça que é fazer parte da família de Deus, não é? E a redenção, a remissão do pecado. Qual o pecado que nós ficamos livres com o nosso batismo? Original. Porém, no nosso coração fica uma pequena marquinha. Às vezes a gente atua meio mal. A gente quer fazer o bem, né? Mas alguma coisa parece que nos leva para trás. Eu gostaria de ser mais paciente com as pessoas, de tratar todo mundo melhor. Mas de vez em quando aquela vizinha lá, né, no elevador ou lá na rua, né? Sai e joga o lixo na minha calçada, né? Vamos imaginar assim. Aí você sai da sua casa, fez sua oração e fala assim, hoje eu vou ser bom o dia inteiro, né? Hoje eu vou atuar assim. E aí chega lá na porta da sua casa, vê aquele lixo espalhado. Ainda vem um gato antes, né? E abriu a sacola do lixo e faz uma arruaça. Então, aí é meio difícil continuar fazendo o bem. Tem que ter muita graça para não xingar a vizinha, né? Então, essa tendência, vamos dizer assim, ao mal é a concupiscência. É isso que é o pecado em nós. Há uma marca, né? Então, mesmo que nós estejamos livres do pecado original, nós não estamos livres de pecar. O pecado continua fazendo parte da nossa existência. Então, já vamos chegar lá. É bastante teológico o tema, tá bom? Vamos fazer uma recordação de catequese aqui. O homem, então, se torna para Santo Agostinho escravo do pecado. Ou seja,
Nós somos livres pelo nosso batismo do pecado original, mas nós não somos tão livres diante da circunstância de pecar novamente. Então, nós estamos imersos, ele vai chamar de uma massa de condenação que só pode ser redimida por Cristo. Olha, Cristo tem um papel fundamental. Então, sem Cristo, nós não podemos nos limpar dessa massa de condenação, dessa massa de pecado, né? Então, ao homem não cabe nenhum mérito da sua parte. Para Santo Agostinho, só o fato de nós estarmos aqui, neste momento, respirando, já é graça de Deus, não é? Porque é Deus quem conduz a nossa história. Então, a graça de Deus nos acompanha em tudo, menos no pecado. Então, a graça é libertadora. Cristo dá ao homem a liberdade para o bem. Essa é a liberdade que Deus nos dá. Liberdade para o bem. Não é qualquer liberdade. Quando nós falamos que o ser humano é livre, para nós somos livres para fazer o bem, para escolher o bem. E à medida em que nós escolhemos o bem, então nós deixamos a mentira e o pecado de lado, né? E a graça atua em nós. Nós não colocamos freio à graça que vem do alto. A graça é o próprio Deus. Então, quando nós deixamos Deus atuar no nosso coração, aí não há espaço para mentira e o pecado. Mas quando nós nos inclinamos para mentira e o pecado, aí nós não estamos ouvindo aquilo que... Nós não, vamos dizer assim, não estamos exercendo corretamente a nossa liberdade. Quando nós usamos dessa liberdade mal. É como a mãe, né, e o pai preocupados, porque hoje é muito violenta a rua, né, e diz assim, olha, o filho começa a ficar adolescente, aí quer sair à noite com os amigos, né, aí quer ir, não sei qual que é o ponto turístico mais aqui, na Praça da República. Vamos imaginar que o jovem quer ir passear com os amigos na Praça da República um sábado à noite. E aí os pais vão colocar, né, não sei se é esse o ponto turístico mais, mas os pais vão colocar um limite, vão falar assim, ó, meia-noite você tem que estar em casa. Então, há uma liberdade, mas também uma responsabilidade. Por preocupação, porque depois da meia-noite a rua fica mais violenta. Pode ter mais perigos por aí, não é? Então os pais, preocupando com os filhos, vão colocar limite. Tá vendo? Não é que Deus queira tolir a nossa liberdade, é todo o contrário. Deus quer nos dar em plenitude a liberdade, porque Deus quer o nosso bem. Até aqui tudo bem? Vamos aumentar um pouquinho o grau de dificuldade? Não, é fácil. Ó, o amor de Deus, a importância do amor de Deus, para que o homem saia de sua soberba. Se nós não dependemos desse amor de Deus, né? Se nós dizemos assim, eu vou viver segundo a minha vontade, então, para que a gente precisa da graça? Para que a gente precisa de Cristo? Cristo teria morto em vão. Para que a morte de cruz? Porque Jesus sofreu tanto, se não importa a Ele nada na nossa vida, se Ele não importa para a nossa salvação. É isso que Santo Agostinho vai defender a todo momento. Nós já vamos ver que tem um homem que pega pesado com Santo Agostinho, e ele vai ter que ser brabo com esse homem depois para poder explicar isso, porque ele não entendia, ou melhor, ele entendia errado, né? Nós vamos ver já já. Vou trazer um pouco de fofoca agostiniana para vocês, tá? O homem sem a graça não pode evitar o pecado. Olha, presta atenção, sem a graça de Deus, nós não conseguimos evitar o pecado. Não pode viver retamente, não pode fazer obras autênticas de virtude. Amanhã nós vamos falar um pouquinho das 3 virtudes teologais, né? Então, é em conexão com esse tema justamente, porque sem a graça nós não podemos viver as virtudes. Chamam virtudes
teologais, ou seja, vem de Deus. Aí reforçamos novamente, então, uma ajuda necessária para que o homem possa obrar o bem. A presença de Deus em nós, Deus está presente em nós? Nós temos a inabitação, né? Deus habita em nós, a Trindade se faz presente em nós, né? E então essa presença de Deus em nós nos move para fazer o bem. A natureza humana, por sua própria força, não consegue. Mais uma vez, olha, a natureza humana por si mesma não consegue. Por quê? Ela está, numa linguagem, eu diria, agostiniana, amassada no pecado. Essa palavra que Santo Agostinho vai usar. Amassada, é uma massa de pecado. Você fala, nossa, mas o Santo Agostinho é muito duro com a humanidade. Ele é muito duro com a nossa humanidade, por quê? O que é que ele quer colocar de manifesto? Que nós somos totalmente necessitados de Deus. Ou seja, ele está reforçando não que nós somos maus pecadores, mas que nós necessitamos da graça de Deus, tá? Por isso que Santo Agostinho às vezes assusta. Fala, nossa, alguns dizem que ele é muito pessimista, né? Muito negativo. Não, todo o contrário. Ele está afirmando a nossa necessidade de Deus. A ajuda de Deus é a perfeição do homem. A perfeição do homem não significa... hoje a perfeição é um pouco complicado, né? Porque falou de perfeição, a gente vai logo para a clínica de estética, né? Arrumar o nariz, arrumar o zoinho, sei lá o que, né? Puxar um pouquinho, te esconder, como é que chama? Na minha terra acho que é as mulheres que sabem bastante. Pé de galinha, né? Então, hoje tem um monte de procedimento estético para deixar perfeita, né? Mas aqui não é essa perfeição que nós buscamos. Nós buscamos a perfeição como filhos e membros da família de Deus. Então essa ajuda de Deus se dá gratuita. Isso que é bonito, é de graça. Por isso chama graça. Ele dá como ele quer. É desejo dele de dar. É desejo de Deus se comunicar. É desejo de Deus derramar o seu amor em nós. Por isso, quando o Papa Francisco colocou o ano da misericórdia, é um ano muito bonito para nós refletirmos justamente na necessidade que nós temos dessa misericórdia. E Deus quis assim. Amanhã nós vamos ver que Santo Agostinho fala, se a gente compreendesse, não era Deus. Não dá para caber na nossa cabecinha. Isso é graça, é mistério, né? Então a teologia não é só razão. Apesar de ser uma ciência, ela exige que nós tenhamos fé para poder entrar na escola, né, na teologia. Sem fé não existe teologia. Senão a razão pura, ela não ajuda. Nós cairíamos num problema que nós estamos vendo hoje no ensino, que é o racionalismo. Só a razão. Tudo que é fé espiritual, nem precisa entrar no campo religioso. Mas se nós falamos de dimensão noética dos valores, nas universidades isso não conta. Conta o natural, aquilo que dá para palpar com a mão. A faculdade não está preocupada com os valores mais transcendentes do ser humano. Está preocupada com aqui e agora só. E isso faz a gente entender mal o ser humano, inclusive, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas sou estudante de psicologia. Mas a psicologia como ciência, a meu ver, e segundo alguns estudiosos, também está limitada. Por quê? Só vê a dimensão natural, biológica e psíquica. E por que que ao estudar o ser humano não está contemplando a dimensão espiritual, noética? Por isso que o Dr. Freud é muito mais estudado nas universidades de psicologia do que o Dr. Viktor Frankl, que é quem eu estudo um pouco mais, né? Então, porque o Viktor Frankl, apesar de ser judeu, eu estou fugindo do tema, né? Mas é interessante a gente ver as conexões com o mundo de hoje. Ele falava que no ser humano há uma dimensão mais profunda, que é a espiritual, noética. Mas espiritual não significa ir na igreja rezar, tá bom?
Espiritual significa essa dimensão de sair de si mesmo e se doar pelo outro sem esperar nada em troca. Por exemplo, o nosso psiquismo, ele pede outra coisa, pede pra gente estar bem, feliz, realizado, né? Então, tem um monte de propaganda na mídia que diz, não posso falar assim porque eu vou denunciar, né? Mas venha comprar esse produto que você vai ser 100% feliz. Venha fazer o curso de inglês conosco, em 5 dias você vai sair falando inglês. Existe algum curso de inglês que você sai falando em 5 dias? É mentira, pode desconfiar, né? Mentira. Porque sem esforço não se aprende. Mas vamos voltar para o tema. Então, o homem é social por natureza. Há uma dimensão em nós social. Porém, há em nós também um ser antissocial. Vamos separar para melhor entender, né? É o mesmo ser humano. Mas em nós está a dimensão social, que é o nosso desejo de ser comunidade, de se doar pelos outros. Mas em nós também está o vício, que faz com que eu puxe o tapete do outro quando seja possível, para ficar num lugarzinho melhor, né? Então, Santo Agostinho vai dizer, olha, cuidado. Aí, por isso que nós precisamos de Cristo. Não sei se vocês sabiam, mas para quem gostar de Santo Agostinho e quiser aprofundar um pouco mais, aqui é uma outra carta, né? É do Papa São João Paulo II. Vocês sabiam que o Papa São João Paulo II escreveu uma carta sobre Santo Agostinho? Não? Olha, nem os freis sabiam. Porque às vezes eu vou falar e eles não conhecem. Então, é a carta, né, Agustinum Hipponensem. É uma carta do Papa São João Paulo II. Vocês podem colocar lá no buscador de vocês, vocês vão encontrar. Ela não é tão longa, é um pouquinho difícil. O Papa São João Paulo II, ele é filósofo, né? Então ele escreve um pouquinho difícil, mas é muito profunda. Então, para mostrar, ele vai falar nessa carta, né? Recuperando a necessidade de Cristo como Redentor dos homens. E ele vai falar, inclusive, que ele escreveu uma encíclica, né? Que chama Redentores Homini, se eu não me recordo mal, né? Lembrando a redenção, o mistério de Cristo. É a mesma presença da graça de Deus, né? A presença de Deus que faz o homem obrar o bem e seja bom. Então, os nossos atos bons, e quando nós atuamos no bem, é o próprio Cristo, é o próprio Deus que está manifestando a sua misericórdia em nós, por dizer assim de uma maneira bem simples, tá? Porém, isso não elimina o livre-arbítrio do homem, que é um tema importante de Santo Agostinho. Ele tem um livro chamado, um tratado sobre o livre-arbítrio, que ele vai dizer assim, liberdade não é qualquer liberdade. Hoje, muita gente confunde liberdade, e no tempo de Santo Agostinho também, por isso que ele vai ter que escrever isso. Confunde liberdade com libertinagem, não é? Liberdade não é fazer o que me dá na telha. Então a nossa liberdade termina quando começa do outro. Então eu não posso infligir o outro, não posso invadir o espaço do outro. Isso não é liberdade. Como é que eu vou tirar a liberdade do outro em benefício da minha? Isso é libertinagem, isso é errado, isso é pecado. Então nós precisamos sublinhar aqui que há uma liberdade sim no ser humano, né? Que seria essa libertação do mal e do pecado. A liberdade mais plena para todo ser humano é a graça de não pecar. Quem recebeu essa graça maior do que todos nós? Quem? Maria Santíssima. Maria tem, na teologia nós dizemos, a Virgem Maria tem um privilégio, uma graça especial, que a nenhum de nós, nem os mais santinhos aqui, nem Santo Agostinho, com a sabedoria dele e a santidade, não tinha. Só Maria, na história da humanidade, possui a graça de não ter pecado nenhum. Nós temos. Então, né? Por quê que Deus olhou assim para Maria? Porque Ele quis. É gratuito, Ele dá para quem Ele quiser a graça.
Ele é Deus. Se eu comprar um presente e quiser dar a um de vocês, quem que pode me impedir? É o meu desejo, eu entrego para quem eu quiser o presente, né? Então, é graça. A graça possibilita, então, a liberdade verdadeira do ser humano. Ela não anula a liberdade, como muita gente pensa. Quando nós falamos assim, Deus nos dá liberdade, todo mundo fala assim, ai não, mentira, porque a igreja é cheia de normas. Mas é porque é cheia de normas para salvaguardar essa liberdade de não pecar. Então a igreja é o meio para nos ajudar, e a graça de Deus também atuando na história, não é? Para que nós possamos sair da vida de pecado. Então a graça não vai anular a liberdade humana. A graça vai potenciar essa liberdade para fazer o bem. Então até a nossa liberdade é graça. Nós recebemos de Deus, porque Ele quis assim. Não se preocupe em anotar todas as frases, tá bom? Porque o PowerPoint ajuda mais a mim do que a vocês. É mais para mim, para eu não me perder. Depois eu posso passar para as meninas da fraternidade e elas podem distribuir a vocês o PowerPoint. Não tenho problema em compartilhar não, tá bom? Aí vocês ficam mais tranquilos para ouvir. Fazemos o bem porque Deus nos dá a sua misericórdia. Aqui vem o nome do bendito, né? Quem estava esperando a fofoca agostiniana, né? Vocês não gostam de fofoca não, né? Isso já é pecado, viu? Sinto muito dizer. Já pecaram, tá vendo? O Pelágio, né, era o nome dele, esse nome bonito. Se alguém tiver grávida e quiser batizar o filho, tá, é um nome bonito. Pelágio, né? Então, o Pelágio é um homem, um teólogo, né? Ele, a princípio, ele tinha uma boa intenção. Ele estava refletindo. Era tudo muito novo, né? Nós estamos aí no início da igreja, o século IV, V. E o Pelágio vai dizer assim que Deus dá graça e distribui essa graça. Ele reconhece que a graça vem de Deus, mas ele diz assim, ele dá graça segundo o nosso mérito. Então eu tenho que me esforçar para receber a graça de Deus. Mas se a gente parar para pensar, muitos de nós também hoje vemos dessa maneira. Parece que Deus vai me dar graça na medida em que eu me esforço. Não é assim? Isso está errado na teologia. Santo Agostinho vai dizer para nós, olha, vocês estão indo por uma heresia. Não é isso. Então, vocês estão mais pelagianos que agostinianos, hein? Hoje Santo Agostinho mandou aqui para salvar todos vocês, viu? A graça não é distribuída segundo os nossos méritos. É graça, é gratuita. Deus dá como Ele quer. Para Agostinho, a graça é distribuída porque Deus nos ama e é misericordioso. Está vendo a diferença? Para o bendito do Pelágio, você tem que se esforçar para ganhar o amor de Deus. Para o Santo Agostinho, também tem que se esforçar, claro, né? Me entendam. Mas a graça de Deus vem primeiro. Seria muito triste se a gente tivesse que se esforçar muito para ganhar o amor da nossa mãe. Não é? Eu tenho que ser o filho número 1 para minha mãe me amar? Ou as mães, hein? Ou vocês amam os filhos porque são seus filhos? Não é? Pode ser um criminoso, mas a mãe ama. Deus é meio parecido com as mães, né? Vamos lá. Tudo bem? Alguém precisando de salva-vidas? Se alguém estiver dormindo, dá um cutucão do lado aí, tá? Depois eu fiquei sabendo que vai ter um lanche bem gostoso lá fora, viu? Então eu já deixo vocês com água na boca. Aqueles que quiserem fazer jejum também ajuda, né? Porque o que sobrar vai para mim, tá? Agostinho quer colocar de manifesto a abertura do homem a Deus. Santo Agostinho vai dizer uma frase em latim, que é o homem é capax Dei. Nós somos capazes de Deus. Deus nos criou assim. Há um vazio no coração humano que ninguém pode encher. Ninguém pode chegar.
Vocês podem encontrar o príncipe ou a princesa encantada da vida de vocês, a metade da laranja, a tampa da panela, né? O outro par do chinelo. Mas não tem ninguém na face da terra que pode ocupar o lugar de Deus. Por isso o ser humano é finito. O amor é eterno, mas o ser humano é finito. Há em nós uma experiência de fragmentação, de sempre há algum amor que chama mais. E aí a necessidade do homem de se aproximar de Deus, né? Quando eu falo homem, eu estou falando de homem e mulher, tá bom? Não vamos entrar com questões de ideologia aqui que não tem a ver com a gente. Tá ok? Vocês me entendem? É porque é muito complicado. Hoje você vai falar qualquer coisa, né? Mulheres, vocês são amados do mesmo jeito, viu? É que na teologia sempre se fala assim. Se Cristo morreu por todos, aí é a universalidade da redenção. Cristo não morreu só por vocês. Cristo morreu por toda a humanidade. Toda. Ai, Cristo morreu por aquele que é de outra religião? Sim, também. É porque há uma universalidade do pecado. Ou seja, a universalidade da redenção, porque todo homem, para Santo Agostinho, é pecador. Então, aí eu não vou entrar no debate das religiões, tá bom? Eu estou só falando que Cristo morreu por todos. A redenção de Cristo é para todos. Que todos vão se salvar? Nem todos católicos, nem todos de outras religiões, né? Então, Deus como Pai, Santo Agostinho vai dizer, e a Igreja como Mãe, que nos engendra como cristãos. Olha que bonito. Deus é nosso Pai e a Igreja é a nossa Mãe. Nós temos uns pais, né? Lá atrás da nossa história, chamada Adão e Eva. Vocês lembram deles? Vocês não querem nem lembrar deles, né? Então, Adão e Eva nos engendram para a morte. Por causa do Adão e Eva, nós nascemos no pecado. Essa é a marca que ficou em nós, do pecado original. Mas com Cristo e a Igreja, ou seja, Adão e Eva eram nossos pais. Agora vem Cristo e a Igreja como nossos novos pais, vamos dizer, ou os nossos pais autênticos, né? Que nos engendram para a vida. O Adão e Eva nos levam para o pecado e Cristo nos leva para a vida eterna, né? E aí Santo Agostinho vai dizer: aquele ou quem te criou sem ti não te salvará sem ti. Olha só, não significa que como tudo é graça, eu vou ficar sentadinho na cadeira e que a graça vai chover na minha cabeça. Nem pensar. Nós também precisamos nos esforçar. Só que a graça vem antes. Não só quando eu me esforço, que era o que o Pelágio falava, tá? Então a graça é necessidade de oração. Se é graça, se vem do alto, nós precisamos ter um coração humilde que reza. Então a oração para Santo Agostinho é fundamental. Ele vai dizer assim, ó, o que está nas nossas forças, vamos fazer. Faças o que possas, e o que não possas, peças. Olha que interessante. Faças o que possas, o que não possas, peças. Bonita essa frase, né? Santo Agostinho gosta de brincar com as palavras. Vamos lá, o tema da graça hoje. Eu peguei aqui, por indicação de um estudioso de Santo Agostinho, que é um frei da nossa ordem, formador lá na Espanha. Ele estava de visita aqui, eu falei assim, chama Frei Bruno. Eu falei, Bruno, me ajuda, por favor, porque você estudou Santo Agostinho em Roma. Ele é mestre em Santo Agostinho. Estudou no Instituto Agostiniano de Roma. Falei, como é que eu vou explicar lá em Belém sobre a graça? Me dá algum material para eu estudar, para poder explicar. E aí ele disse assim, Danilo, eu vou te mandar uns números. No ano da santidade, o Papa Francisco escreveu, né, uma exortação apostólica. E lá tem uns numerozinhos que ele vai falar dos perigos que a sociedade tem hoje, que se conecta diretamente com aquilo que Santo Agostinho estava defendendo. Ele está fazendo uma clara referência a Agostinho. Ele falou, vai ser interessante você tratar esse tema, porque tem a ver com a nossa realidade hoje, vocês vão ver.
Então, o Papa Francisco, nessa exortação apostólica, Gaudete et Exsultate, né, do Papa Francisco, sobre o chamado à santidade no mundo atual, aí tem os números que eu vou utilizar aqui, são bastante números. Ele vai nos advertir sobre as duas falsificações da santidade. Tem dois modelos que estão atrapalhando a gente entender bem como é que funciona a santidade. E aí ele vai dizer que isso daí pode nos extraviar. Um é o gnosticismo e o outro é o pelagianismo. Vocês já sabem do que vem. Lembra do Pelágio, né? Então, o gnosticismo é uma outra corrente, também mais ou menos no começo da igreja. Na mesma época, havia um pessoal, e Santo Agostinho também ele foi maniqueu, né? Uma religião que tinha lá. Vou tentar explicar de uma maneira é meio complicado, porque o tema é para 5 horas, né? Mas o gnosticismo é tipo assim, um grupo, vamos imaginar que nós, um grupinho aqui, somos iluminados por Deus através da nossa razão, do nosso entendimento, para saber quem é Deus. Então só esse grupo, através da razão, os premiados pela razão, vão entender a Deus. Esses são os santos, vamos dizer assim, numa linguagem bem... Eu estou reduzindo muito, tá? Não é isso que eles diziam. Estou tentando fazer para a gente entender aqui. Então, um grupo seletivo que através da sua razão, pura razão, que na verdade eles falam, bom, é Deus que deu a razão, mas é um grupo iluminado que tem uma graça diferente, e eles podem ser mais iluminados que os outros, vamos dizer assim. Estou simplificando muito, hein? Pelo amor de Deus. Depois vocês buscam aí o que é o gnosticismo, se alguém tiver mais curiosidade, porque é um tema importante na teologia. Então, ou seja, não me resta fazer nada, eu vou esperar a graça de Deus cair do céu. Então essa é uma postura. Deus só dá a graça a quem Ele quer, alguns privilegiados. Não a todos, só alguns. Então, se eu não sou, estou ferrado. Se eu sou, bendito seja, porque eu estou salvo, né? Então, é essa corrente aqui. E a outra é do pelagianismo, que eu já expliquei anteriormente. São duas heresias. Por que são heresias? Porque a igreja condenou? Não só por isso, mas porque elas nos faz errar na nossa compreensão de Deus. São visões equivocadas da graça de Deus. Por isso que o Papa também está falando, olha, que aquilo que afetou o primeiro século do cristianismo também está afetando a gente hoje. Vou correr, senão não vai dar tempo. O imanentismo antropocêntrico, essa palavra bonita aí, né? Então, o que significa isso aqui? Né? É o pelagianismo atual, que é a vontade humana e esforço pessoal. O tema central é a vontade. Hoje o tema da vontade está muito complicado. Eu faço o que eu quero. A vida é minha. O corpo é meu. Vontade. Pelagianismo. É o que eu quero. Eu faço o que eu quiser. Ninguém manda em mim. Quem que fala assim? Eu faço o que eu quiser. Ninguém manda em mim. Né? Fala errado assim ainda. Ninguém manda em mim. Quem que fala assim? Não o adolescente birrento, né? Então, por isso, o pelagianismo é um adolescente birrento que não quer entender a verdade. Por mais que os pais estejam orientando, não adianta. Ele é birrento. Pelágio era terrível, né? E ele está aqui presente hoje em nós também. Isso não depende daquele que quer, nem daquele que se esforça para alcançá-lo, mas de Deus. A graça, na teologia aqui, nós estamos na verdade é o Papa Francisco que está citando a carta de São Paulo aos Romanos, dizendo que nós precisamos da graça de Deus, que não é só o esforço humano. Nós necessitamos da graça de Deus para alcançar, porque Ele nos amou primeiro. Não é que nós vamos amar Deus para Ele nos amar. Não, Ele já nos amou primeiro. Então, se fala da graça de Deus, mas um discurso, hoje todo mundo fala. Eu comecei perguntando para vocês, o que é mais importante, a nossa perfeição ou a misericórdia, ou Deus que atua em nós? Todo mundo, Deus que atua em nós. Mentira, porque
Porque na vida da gente, a gente acha que nós somos... Olha, meu português está uma beleza, hein? A gente acha, não. Nós achamos que nós somos super-homens e super-mulheres, com poderes. Então, sou eu que vou me salvar. Eu que faço o meu esforço e me salvo. E o Papa Francisco está dizendo, esse é o erro hoje. Nós estamos caindo no mesmo erro do Pelágio. Parece que tudo depende da nossa vontade. Se eu quiser ser santo, é só eu me esforçar que eu vou ser santo. Um ser humano que não precisa da graça. Se eu posso escolher o que eu quero fazer, para que eu preciso da graça de Deus na minha vida? Eu não sou o sabichão que posso fazer tudo? Então, para que eu preciso de Cristo? Estão vendo por onde que vai o tema? Santo Agostinho vai ter que dar umas pauladas na cabeça de muita gente por aí, né? Começando pela minha. Santo Agostinho vai nos ensinar a pedir. Dai-me o que mandas e manda o que queiras. A graça não nos faz super-homens, né? Hoje parece que nós estamos demasiado voltados para nós mesmos. Esse é o pecado de hoje, né? Mas não é só hoje, não. Na época de Santo Agostinho também. Parece que a gente está numa tendência a olhar só para nós. E aqui, como eu dizia antes, do tema da psicologia, o importante é você estar bem, querido. Vem aqui, faz sessão comigo, eu vou te deixar tinindo. Parece mãe de santo, né? Vai ficar ótimo. Você paga aqui as sessões, você vai sair, ó, sem ansiedade. Quem é que não tem ansiedade, né? Sem pânico, sem nada, né? Só tem que pagar, e bem caro. Então, né, não estou desmerecendo a profissão, hein? Pelo amor de Deus, sou psicólogo também. Então, mas há esse erro em muitas correntes da psicologia, que o importante é você. Não importa tanto o outro. O importante é você estar bem com você. Vocês não ouviram algo assim por aí? Né? Então, esse é o pelagianismo hoje. Você com você mesmo. Me comigo, né? Então, se não reconhecemos nossa realidade concreta e limitada, não poderemos dar passos reais e possíveis para o Senhor. Ou aquilo que o Senhor nos pede a cada momento, porque não há espaço para Deus. Se eu olho só para o meu próprio umbigo, não há espaço para Deus. A graça nos transforma de forma progressiva. O Papa Bento XVI vai falar de 3 conversões de Santo Agostinho. Ou seja, a conversão de Santo Agostinho não é só o dia que ele abre o livro lá e vem o menininho e canta, tome e lê. Não. Há um processo. Né? Na nossa vida também há um processo onde essa fé vai madurando. Hoje na igreja está se falando, ou retomando o modelo neocatecumenal, né, da catequese, justamente porque a catequese é um processo. Então, viver humildemente na presença de Deus, para reconhecer que nós precisamos dessa graça. Então é necessário ter humildade. A igreja sempre ensinou que não somos justificados por nossas obras. Isso é o que a igreja nos ensina. Não é as nossas obras que vão nos salvar, mas é Cristo quem salva. A nossa adesão a Cristo é o que nos vai salvar. É a graça de Deus que atua em nós para fazermos o bem. Isso é a graça, isso é uma vida divina. Dá para entender? Sim? Eu posso avançar um pouquinho mais? Aí eu não vou citar os padres da igreja, tá? Porque senão não vai dar tempo. Então aqui tem alguns padres da igreja que o Papa Francisco vai trazer, que falavam justamente disso. Que o ser humano não é pelo esforço humano, né? Não é pelo que eu posso fazer pela minha natureza que vai merecer a graça de Deus, senão que é dom gratuito. Deus nos ama porque Ele quer. Aí tem o São Basílio, o segundo sínodo de Orange, o Concílio de Trento, tudo reafirma a mesma ideia. Aí vem o Catecismo da Igreja, hoje, né, o nosso novo catecismo, dizendo que a graça ultrapassa a nossa inteligência e as formas da vontade humana, ou seja, é Deus. A graça é Deus mesmo. Nossa atitude deve então ser de gratidão, de abertura para esse dom que nós não merecemos.
Nós não merecemos esse amor de Deus. Na Sexta-feira Santa que a gente canta, né, o Feliz Culpa, que mereceu, né, no sábado, na verdade, no sábado, na Vigília Pascal, né? Ó Feliz Culpa que mereceu tão grande Redentor. Esse é Santo Agostinho, né? A feliz culpa, o nosso pecado que precisa da graça, mas é uma graça gratuita. Deus dá porque Ele quer, não porque a gente merece. Eu vou passar porque eu vou repetir o mesmo, né? Então, muita gente acha que a justificação se dá, ou santidade se dá, pelas próprias forças, igual academia. Tem gente confundindo igreja com academia. Eu vou lá 5 horas da manhã, levanto 10 quilos em cada braço, não sei quantas sessões, eu sou péssimo nesse negócio de exercício físico, né? Mas eu não sei quantas sessões eu faço, vou ficar forte, bonito, musculoso. Tem gente que acha que a graça de Deus é assim. Então eu vou na igreja, rezo tantas Ave Marias, pronto, cumpri. Agora eu não preciso fazer mais nada durante o dia, porque eu já fiz a minha parte. Tá pago por hoje, não é assim que os jovens colocam lá quando vão na academia, né? Então, há aí uma autocomplacência egocêntrica, né? Muito centrado no eu. Não sou eu que me salvo. Então, aí tem várias atitudes que o Papa vai falar que mostram esse pelagianismo e gnosticismo hoje. Por exemplo, a obsessão pela lei. Né? Vamos pensar na Igreja Católica. Tem gente que é obsessionado na vírgula, nas rúbricas, tudo, né? Não pode abrir a mão, não pode não sei o quê. Sim, é verdade. A liturgia, por exemplo, na liturgia, nós precisamos seguir a norma. A norma está para nos ajudar a um culto digno. Porque o que nós celebramos é muito grande. Precisa seguir a norma. Mas tem gente que olha tanto a norma que se esquece do mistério, da graça. Né? Imagina que vocês vão na missa, vocês estão mais preocupadas se a ponta da toalha está mais para a direita ou para a esquerda do que o que está acontecendo, que é o mistério de Deus sendo revelado aí, revelado e entregue por nós no sacrifício da Eucaristia. Então há uma hierarquia, né? Então, obsessão pela lei é um sinal, diz o Papa Francisco, não o Frei Danilo, tá? Desse pelagianismo hoje. Ou seja, muito em nós. É o que está lá no papelzinho que vai salvar. Não, o que vai te salvar é Deus, não o papel. O fascínio de exibir conquistas sociais. Será que tem alguém aqui em Belém que gosta de se exibir? Exibir suas conquistas pessoais, né? Eu gosto. Quando leram o meu currículo eu falei, nossa, será que esse sou eu, né? Coisa mais bonita, né? Falei, nossa, parece que eu tô sabendo bastante, né? Nada, gente. Nada. Então, conquistas sociais e políticas, né? Nem vou entrar na política porque minha, nossa. A ostentação no cuidado da liturgia, já falei, né? Da doutrina, do prestígio da igreja. Tem gente que precisa ficar gritando na rua, sou católico, viu? Eu sou católico, viu? E acha que por ser católico tem mais direito que os outros para a fila do ônibus, né? Então, a vanglória, né, ligada à gestão de assuntos práticos e a atração pelas dinâmicas de autoajuda e realização autorreferencial. Muitos livros de autoajuda, estou falando como psicólogo, hein? Pode queimar. Vai ler a Bíblia que você vai curar melhor do que muitos livros por aí, viu? Uma boa dose de evangelho cura muitas coisas. Então, uma forma sutil de pelagianismo, porque parece submeter a vida da graça a certas estruturas humanas, é prender a graça dentro de uma gaiola. Então, por isso que o Papa está dizendo, cuidado para a gente não prender a graça. A graça não depende de nós. Não é nossa propriedade, né? Então, cabe a nós lembrar que há uma hierarquia de virtudes que nos convida a buscar o essencial. No centro está a caridade. De nada vale seguir as normas, ter prestígio social, político, ser católico de primeira linha, se eu não tenho a caridade. A caridade é o termômetro para ver se você realmente é um bom cristão.
diria Santo Agostinho. O tema da graça em Santo Agostinho é intimamente conectado com a sua mesma experiência. Você nem precisa contar a história de Santo Agostinho, né? A experiência dele, e olha que ele foi travesso, né? Eu moro na fronteira com Minas Gerais. Aí eles falam assim, o menino custoso, né? Que Santo Agostinho era custoso para Santa Mônica, um menino custoso, né? Então, na vida dele, nessa limitação, vem Deus, vem a misericórdia nessa vida de pecado resgatar ele. Então, tudo isso que Santo Agostinho fala da graça não é uma teoria, é algo que ele experimentou na própria vida. Ele tentou conquistar Deus pela razão, ele tentou com as próprias forças lutar para conseguir a Deus, mas não depende. Ele percebeu que não depende dele, é pura graça, puro dom, é gratuito. Vou seguir aqui, são as frases que ele vai se defender do bendito do Pelágio, né? Aí ele fala, em Adão, ou seja, por causa do Adão, todos nós somos massa de pecado. É forte isso, né? Mas em Cristo todos somos massa redempta, ou seja, massa redimida. De massa pecado do Adão, nós passamos em Cristo, por isso que Cristo é central na história da fé, né? Cristo é importantíssimo para Santo Agostinho. Sem Cristo não se dá da mesma maneira a graça. A graça é a possibilidade dada ao homem para viver desde já segundo a condição de filho de Deus. Seria agora o Santo Agostinho como um homem atual. Aí eu vou trazer umas curiosidades um pouco sobre Santo Agostinho hoje. Tudo isso é muito atual, nós já percebemos, né? Mas vou trazer algumas curiosidades que podem nos ajudar a perceber a importância de Santo Agostinho na atualidade. Pode ser? Não tem muito a ver com o tema da graça, mas é a importância de Santo Agostinho hoje, para nós. O que significa Santo Agostinho hoje para a igreja? Por que é necessário nós montarmos uma semana agostiniana para entender um pouquinho da teologia de Santo Agostinho, né? Então nós vamos ver que Santo Agostinho é um homem muito importante não só para a igreja, mas também para a humanidade como um todo. O professor Luiz Antônio Pinheiro, que é um grande estudioso de Santo Agostinho, ele é da Ordem dos Agostinianos, né? Ele vai dizer que depois da Bíblia, as confissões no Ocidente é a de maior tiragem editorial, ou seja, o livro mais lido no Ocidente depois da Bíblia. Ou seja, o livro das Confissões de Santo Agostinho é um livro que muita gente conhece. Mesmo que não apareça, se a gente pegar os sites das livrarias aí, não vai aparecer entre os 10 mais lidos. Mas se a gente pegasse a relação na história inteira da humanidade, com certeza é um dos livros mais lidos em toda a história da humanidade. Pelo menos conhecido. Santo Agostinho é um dos autores dos que mais se escreve hoje, né? Não só lá atrás. Hoje continua escrevendo sobre Santo Agostinho nas mais diversas áreas do saber, não só na teologia. Vocês sabiam que Santo Agostinho pode ser estudado também na política? Ele tem um livro chamado A Cidade de Deus, que ele traz elementos para uma política sobre a justiça, né? Então, Santo Agostinho pode ser estudado na psicologia, né? Ele é pouco estudado na psicologia, mas ele foi um grande iniciador da psicologia antes do Freud. Santo Agostinho falava das idades do homem, ele falava que a criança, né, já é malvadinha de pequena, né? Não é tão boazinha como nós pensamos, né? Ele fala assim, a criança, ele diz dele, né? Ele falou, quando eu era criança eu me deleitava de ver minha mãe me servir. Então ele fala, desde pequeno já o mal está em mim. Então ele fala, isso a psicologia vai dizer depois, o Freud vai falar, a criança não é tão boazinha como parece, ela também tem um serzinho malvado, né? Que se puder tirar proveito da situação, vai tirar. Isso é Santo Agostinho. Então, para as diversas áreas do saber, pedagogia, Santo Agostinho tem uma obra chamada O Mestre, que ele vai falar sobre educação.
Tem um tratado de Santo Agostinho sobre a música, que tem os músicos, né? Sobre a música também, Santo Agostinho tem um livrinho. Olha, é um homem, realmente é uma biblioteca, né? Então, há inúmeras teses doutorais sobre Santo Agostinho, dissertações de mestrado, monografias, artigos e livros. Se a gente buscar no Google acadêmico Agostinho de Hipona, vai sair uma relação enorme de artigos dos mais diversos saberes. Não sei se vocês sabiam, mas no Concílio Vaticano II, se a gente pegar os documentos do Vaticano II, Santo Agostinho é o padre da igreja mais citado. Encontra-se presente nos pronunciamentos oficiais de vários papas. Em especial vou falar dos últimos papas que nós conhecemos, né? Inclusive se considera o Papa Bento XVI, né, o Papa Emérito, como um Papa agostiniano. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o Papa Bento, ele era doutor em Santo Agostinho. Ele estudava mesmo Santo Agostinho. Um grande estudioso de Santo Agostinho. Ele fez doutorado sobre a figura de Santo Agostinho. Vou mostrar para vocês como que a gente vê isso ainda mais. Vocês conhecem esse brasão aqui? De quem que é? Do Papa Bento. Olha aqui, o que nós encontramos? O que é isso daqui? Uma conchinha. Vocês lembram de uma historinha de um menino na praia? Referência direta a Santo Agostinho. Então, olha só a referência agostiniana até no brasão do Papa, né? Aí eu trouxe a foto dos últimos papas para nos refrescar a memória. Na verdade, não todos os últimos, porque aqui faltou aqui poderia vir o Papa. Vamos ver se vocês são bons de história, hein? João 23. Esse aqui quem que é? Paulo VI. Antes tinha isso, o Papa do Sorriso, né? Depois nosso querido São João Paulo II, o Papa Bento e o Papa Francisco. Todos eles falaram alguma coisa de Santo Agostinho. Não só eles, né? Diz um adágio eclesiástico, fofoca de padre, né? Que não há banquete sem bom vinho, como também não há bom sermão sem Santo Agostinho, né? Então, não há um bom banquete sem vinho, nem um bom sermão sem Santo Agostinho. Aí tem seminaristas, pode anotar, né? Para usar nas homilias Santo Agostinho, que aí salva bastante, viu? Quando a gente não souber o que falar, fala de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi nomeado, ademais, patrono da África. Ele é africano, né? Então ele é padroeiro, um dos padroeiros da África. Ademais, aí tem uma audiência do Papa Bento falando sobre Santo Agostinho, não vou ler, né? Que ele fala da importância de Santo Agostinho hoje. Não sei se vocês sabem também, mas o Papa Bento tem 5 catequeses das quartas-feiras, que o Papa dá uma catequese. Tem 5 catequeses que ele faz sobre Santo Agostinho. Interessante vocês buscar depois catequese do Papa Bento XVI sobre Santo Agostinho. Ele tem 5 catequeses, depois ele fez mais uma lá na frente, são 6 na verdade, mas a gente fala 5 catequeses do Papa Bento XVI. Cabe lembrar, né, que o núcleo da experiência espiritual agostiniana é Jesus Cristo, só para a gente terminar o assunto, tá? A experiência do ser humano que se descobre como criado por amor, pelo amor e para o amor. Não se começa a ser cristão, diz o documento de Aparecida, por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com uma pessoa, que é Jesus Cristo. Então, a conversão de Santo Agostinho é a experiência da misericórdia de Deus. Se nós lemos o livro das Confissões, nós vamos ver como é manifestada a misericórdia de Deus. Essa é a confissão que Santo Agostinho faz. Não é a confissão dos pecados dele. É a confissão da misericórdia de Deus atuando em sua história, em sua vida. Então,
Santo Agostinho, né, faz essa experiência da misericórdia de Deus, o transforma realmente. Vou terminando. Além da importância intelectual, filosófica, teológica de Santo Agostinho, também é importante o testemunho de humildade deste grande homem, né? O próprio processo de conversão, o seu caminho espiritual, nós temos a obra das Confissões. Ninguém no mundo antigo tinha falado tanto de si em primeira pessoa como Santo Agostinho. O livro das Confissões marca um estilo literário. O autor que mais nos abriu o seu íntimo, com certeza foi Santo Agostinho. Um dos mais, né? Um dos que mais abriram o seu íntimo. Não teve medo de falar da sua fragilidade humana. Interessante, como na área da psicologia, né? Quando entra no tema da afetividade, sexualidade, todo mundo fica mais vermelhinho, né? É um tema que gera... Bom, todo mundo não, tem gente que não tem muita vergonha não, né? Mas é um tema que sempre é um pouco mais difícil de entrar. Quando a gente vai confessar, por exemplo, é mais fácil falar pro padre assim: ah, eu xinguei a minha vizinha. Não sei porque eu tô com o exemplo da vizinha hoje, né? Mas a minha vizinha é a Estefânia, pelo amor de Deus. Eu tô bem atrás da sua casa, né? Mas é uma boa vizinha, tá? Ela não joga lixo na minha porta, ela reza por mim. Então, ó, é mais fácil confessar esses pecados do que falar da sexualidade, a afetividade. A gente fica mais inibido. E Santo Agostinho foi um livro aberto. Ele contou tudo, sem medo. Então isso mostra a humildade dele também, de dizer... Todo mundo estava chamando ele, falando: nossa, ele é muito importante na igreja. Ele baixa do pedestal e diz assim: escuta, eu sou um pecador. Esse Agostinho que está falando com vocês é um homem convertido. A minha história foi pior que a sua. Se Deus me transformou, Ele pode transformar você também. Abre a tua vida à graça. É isso que Ele nos convida com as confissões, né? Então essa sinceridade, autocrítica. Não sei se vocês sabem, mas um dos últimos livros de Santo Agostinho chama Retratações. É onde ele vai começar a revisar tudo que ele escreveu. Então, hoje a gente não encontra mais isso, um autor que fica se criticando. Ele mesmo criticou ele mesmo. Pegou um livrinho e falou assim: ó, quando eu disse isso lá no livro, ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então estava errado lá. Olha a humildade dele, né? Escreveu um livro para se corrigir. Então Agostinho investigou profundamente o seu próprio coração. Foi um grande carreirista, né? Nem preciso falar dos cargos que ele teve no Império. Um homem realmente de muita inteligência, ademais influência política, né? É um homem de contato. E não com qualquer pessoa. Ele consegue fazer contato com pessoas importantes, a ponto de fazer parte de um grupo, né, seu pregador do Império, vamos falar assim, né? É um grande predicador. Então só se colocava alguém assim se tivesse muita, realmente, influência. Santo Agostinho é um homem que influencia muito. No final da sua vida ele vai escrever o livro das Retratações, que é o que eu disse, né? E aí mostra a humildade dele, né? E aí vemos então como Agostinho no final da sua vida também, não sei se vocês sabem, mas ele morre num quartinho pequeno, né? E ele diz para pregar na parede do quarto os salmos penitenciais. Ou seja, morre pedindo perdão a Deus a todo momento, né? Ou seja, ele se retira um pouco da vida social e diz, né, diz o Possídio, né, que escreve a primeira biografia, vai dizer, ele se retirava justamente para rezar. Ou seja, é uma atitude de humildade a oração, né? Até para morrer eu preciso de Deus. Termino. E aí vai dizer, o Papa Bento termina com essa frase dele numa das catequeses, né, na audiência de 27 de fevereiro de 2008. Ele vai dizer: rezemos, pois, para que todos os dias de nossa existência nos seja concedido seguir o exemplo desse grande convertido.
encontrando com Ele a cada momento de nossa vida o Senhor Jesus, o único que nos salva, purifica e concede a verdadeira alegria, a verdadeira vida. Eu ia falar São Bento, né? O Papa Bento XVI é um grande, não só estudioso, ele vai dizer numa dessas catequeses que Santo Agostinho é um santo amigo dele, ao santo que ele confia, que ele evoca, que ele reza. Então olha só, o Papa está nos convidando, o Papa Bento, também que nós sejamos amigos de Santo Agostinho, que ele nos levará por bons caminhos, que ele nos vai conduzir sempre a Jesus Cristo. Esse é um pouco o tema que eu queria trazer para vocês nessa noite de hoje, tá bom? Esperança e caridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, Nossa Senhora da Consolação. Muito bem, até amanhã. Vocês podem trazer garrafinha de café, viu?